Salve galera, chegamos ao vídeo histórico do Capap, mas antes de falar sobre o Capap, eu quero avisar os inscritos que pediram sobre o vídeo acerca dos Templários, que nós já estamos preparando, tá? Um vídeo legal acerca dos Templários. Vou ver se eu consigo trazer uma historiadora que domina bem mais o assunto e tem essa especialidade para poder estar ajudando a gente aqui no canal, tá bom? E vamos também preparar o vídeo do Bratva, da máfia russa, e o vídeo dos Vikings. Com esse negócio de viagem, de carnaval, aquela coisa toda, eu também fiquei bastante gripado e, como falei para vocês, estou me preparando para lutar dia 7. Então foi uma coisa em cima da outra, acabou que nós tivemos uns atrasos aí, eu peço desculpa aos inscritos, tá bom? Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre Capap, né, e o seu contexto histórico. Capap ela é a sigla para Krav Panim Eupanim, que traduzido seria combate face a face. E o Capap foi me apresentado em 1998. Na época eu era ainda recruta dentro do exército e estava me preparando para se tornar soldado do núcleo base, soldado antigo. E ali tinha contato com muitos amigos. Foi me apresentado o jiu-jitsu pessoalmente, que eu conhecia já o jiu-jitsu por causa do UFC 1, vendo Royce Gracie lutar lá em 1993, na época fita VHS, e vinha ter contato com o jiu-jitsu mesmo, de treinar, conhecer um pouco, em 1998. E como uma arte marcial puxava outra, meu círculo de amigos sempre foram ligados às artes marciais, eu conheci um oficial do exército que ele me apresentava pessoas que faziam intercâmbio com os Boina Verde norte-americanos, com a Força Expedicionária Espanhola. Então acabou que eu conheci um rapaz que ele era filho de mãe judia, era oficial do exército em outro quartel, e ficamos amigos e começamos a treinar Capap, trocávamos conhecimento, ensinava algumas coisas para ele de ninjutsu, ele me ensinava algumas coisas de Capap. Às vezes ficávamos final de semana inteiro, sábado, domingo, feriado, treinando. Quando eu arrumava um ginásio, um campo para treinar, ia para cima de morro treinar junto com a equipe dele. E era uma época assim muito boa mesmo, no qual a gente aprendia técnicas de agarramento para poder fazer estoque de faca. Era muito bacana, era muito legal mesmo o Capap. Mas eu não treinava de forma oficial para pegar diplomação, exame de graduação. E quando nós falamos em Capap, as pessoas se esquecem que na Segunda Guerra Mundial nós temos muita visão de falar sobre os pracinhas brasileiros, envolvimento dos Estados Unidos na guerra, a destruição que estava acontecendo na Europa um pouco antes de 1939, né? Então nós nos focamos muito nessa parte. E nos esquecemos que na região, hoje em dia é a Palestina, estavam acontecendo a imigração para os campos de Aliá. E é justamente sobre isso que nós iremos tratar no nosso vídeo. Explicar como o Capap se desenvolveu. Falar sobre Capap é basicamente, mal comparando, como se nós falássemos da família Gracie e da família Fada. Ambas são importantes, ambas têm eficiência, porém uma alcançou fama mundial e a outra ficou obscura, escondida nas sombras. É a mesma coisa a questão do Krav Maga e do Capap. Nós sabemos que mestres como Yaron ou Kobe treinaram pessoas da Globo, treinaram artistas famosos, que acabava tendo aquele marketing em cima do Krav Maga. E o Krav Maga sim é um sistema muito eficiente, marcial, porém o Capap ele é o único sistema que é reconhecido como arte de guerra e não apenas arte marcial. Isso vai ser falado mais para frente no vídeo. Embora ele seja muito eficiente para a defesa pessoal, o Capap ele não forma praticantes, o Capap ele forma guerreiros. Na minha época, para você treinar Capap, você tinha que ser militar e já ser faixa preta em alguma arte marcial. Se não fosse faixa preta, você teria que ser pelo menos instrutor, ou um faixa roxa se fosse de jiu-jitsu, ou um faixa marrom se fosse de Krav Maga. E como eu já era faixa preta em ninjutsu, eu comecei a treinar ninjutsu em 84, e parei, depois voltei em 88 com 10 anos de idade. E acabei me graduando em 1997, porém, diplomação, aquela coisa toda, eu só fui pegar em 99, mas já era considerado faixa preta de ninjutsu, por isso foi aceito dentro desse grupo.
Então na época eu estranhei, porque eu falava, nossa, isso aqui é o quê? São ninjas israelenses, os caras fazem treinamento dentro de lama, é porrada na cara pra tudo quanto é lado, é treinamento ensinando a reconhecer pegadas, treinamento dentro do mato, fazendo armadilha para capturar animais de pequeno e médio porte. Então eu achei muito bacana, muito legal e quis compartilhar um pouco com vocês sobre o nosso vídeo histórico do CAPAP. Beleza, galera? Espero que vocês gostem. Abração! Há muita controvérsia sobre o ano de origem do CAPAP, mas seguindo registros históricos e documentais, 1930 é a data mais precisa, pois foi quando alguns grupos de judeus se juntaram para desenvolver técnicas e treinamentos de combate nos campos judaicos de Aliá, que é a palavra que designa a imigração judaica para a terra de Israel, no período do mandato britânico da Palestina. Nessa época, 2 grupos de combate em forma de milícia se destacaram, que foram o Palmar e o Haganá. Seus principais fundadores do CAPAP foram os judeus Itzhak Sadeh, Moshe Vikio, Menachem Harel, Yashan Kopler, Yehuda Marcos, Meir Rabinovitz e Moshe Horovitz. Estes eram especialistas em jiu-jitsu, judô, karatê, luta greco-romana, boxe, savate e atemi. Após a declaração do Estado de Israel em 1948, o sistema CAPAP se tornou treinamento exclusivo de tropas de elite israelense, como o Chayet da Marinha, o Matkal do Exército, o Shaldak da Força Aérea, e o Exército Regular se dedicou ao treinamento do Krav Maga, que acabou ganhando popularidade mundial. O grande responsável pela propagação do CAPAP foi o Major Avi Nardia, que além de começar a treinar civis com o CAPAP para uso de defesa pessoal, modernizou o CAPAP com a ajuda do coronel Shan Pyo, incluindo técnicas de sobrevivência urbana como manipulação de armas, técnicas de segurança orgânica e informação avançada. Nasce então o CAPAP Combativos, aperfeiçoado dentro das Forças Especiais de Israel e do Yaman, que é a unidade especial da polícia israelense. Uma curiosidade sobre o Major Avi Nardia é que entre as artes marciais que se encontram em seu currículo marcial, destacam-se o Jujutsu, que é ancestral do Jiu-Jitsu japonês, o Atemi-Jutsu, que estuda muita anatomia, e o Aikibudo, que faz com que o Major Avi Nardia receba o apelido de Samurai Israelense. O CAPAP não forma praticantes, forma guerreiros. Treina combates dentro da água, no frio, calor excessivo, combate em ambientes agitados, terreno acidentado, matas fechadas e etc. Diferente de muitos sistemas de defesa pessoal que não desenvolvem a pressão e a adrenalina do perigo e do medo, o CAPAP, sendo bem aplicado aos treinamentos, fornece autoconfiança para situações de perigo, fazendo o praticante entender que a ação explosiva é vital em combates de guerra. O CAPAP trabalha com periodização de especificidade. Dependendo da equipe, pode ser semanal, quinzenal ou até mensal. Com isso, ele aprofundará combate desarmado em pé e no chão, combate com facas, combate com bastões, armas improvisadas, múltiplos agressores, combate em modo evasivo, combate em modo progressivo, combate explosivo de forma cabal, entre outros. No CAPAP se prioriza conceitos e não técnicas. Esses conceitos são princípios de estratégias que, através da interdisciplinaridade marcial, buscam tornar o guerreiro mais completo e preparado para ambientes de caos urbano ou guerras de guerrilha. Para isso, o ambiente de estresse é simulado de forma fidedigna, com a presença do medo, da dor, do cansaço e da ansiedade. Ou seja, o praticante aprende à base de pressão. Escolas mais tradicionais de CAPAP geralmente não aceitam menores de 18 anos, posto que o novato será submetido a treinos mais pesados e realistas, o que muitas vezes faz com que a instituição crie um termo de responsabilidade. CAPAP não é uma arte marcial, é um sistema de guerra. Sua prática, quando levada a sério, não é saudável. É um sistema que visa a aniquilação total do oponente. Para se ter uma ideia, o conhecimento em CAPAP foi responsável pelo massacre em Eizai Sentu,
ocorrido em 1948, quando mais de 80 prisioneiros árabes foram mortos pela milícia Palmate, sob o comando do oficial Moshe Kelman, que juntamente com o tenente Elad Pelé massacraram de forma violenta o cerco árabe do bairro judeu de Safé. Voltando a falar sobre conceitos, das dezenas de teorias que se aprendem ao longo do curso, que dependendo da escola pode levar de 5 a 8 anos para formar um instrutor faixa preta, existem 5 princípios principais em caso de combate corpo a corpo. O primeiro deles é o 2 pontos. Nesse momento, o combatente já avaliou o terreno, perímetro, largura de osso do oponente, altura, peso, armamento, etc. Em questão de segundos, é importante sentir se o ataque mais eficaz será em linha reta, semicircular, direto ou diagonal. Golpes seguidos de esquiva é uma das características do capap de guerra. E nesse período, o treinando aprende Tai Sabak, que é a movimentação e gestão do corpo em forma de combate. Uma das melhores questões do capap sobre teorias e conceitos é a posição relativa. É quando o combate pode transitar entre o punho curto e o punho longo. Dependendo da distância, o praticante aprende a usar de forma contundente cabeçadas, cotoveladas, joelhadas, pisões, usar o cinto de guarnição para chicotear, bandoleira para estrangular, utilizar o fuzil desmuniciado como porrete se tiver num combate corpo a corpo, etc. E nesse período ele aprende kaiten, que são movimentos utilizando ombro, quadril e pernas, movimentos semicirculares de esquiva que também servem para você atacar. Outra teoria também é a de não romper contato. Geralmente ele é usado a curta distância. Pegada na gandola, se for combate em grappling, desferindo de golpes fulminantes, enquanto o oponente está grudado ao chão ou em pé. Manter os cotovelos erguidos, lembrando muito aquelas guardas de Muay Boran e de sistemas modernos que trabalham muito linha curta, como o Case. E no caso de uma luta de strike, desenvolve bastante a questão do boxe. Daí a importância de se treinar muito soco e chute dentro do capap. E nesse período também se aprende o Kemi, que é a arte de cair sem se machucar, para você poder entrar em conflito com o agressor, seja no asfalto, no chão, na areia, sem que você se machuque. Outro conceito é o da ocupação da linha média. Entre 1 metro a 1,20 m é considerado a linha média em relação ao oponente. Nessa distância é perigoso tentar desarmar um saque de pistola ou até mesmo defender-se de uma paulada ou facada. Portanto, é imperativo que o combatente capap esteja armado ou em curta distância, caso uma manobra evasiva não seja a opção. Por isso, nesse período ele aprende um conceito chamado Tsukushi, que são conceitos de entrada rasgando, entrada explosiva, encurtando a distância para você ocupar a linha média do adversário e a sua. Puxar, empurrar, inverter, travar e esmagar. Esse último conceito dos que nós vamos apresentar aqui, ele está intrinsecamente ligado ao combate no chão, onde as forças concêntricas, excêntricas e isométricas fazem coesão caso o combatente fique impossibilitado de utilizar força de impacto, ou seja, soco, chute, cabeçada. O Major Avinardia, por exemplo, desenvolveu o sistema Capap Combatives, que é o sistema dele de Capap, assim como o Matt Larsen, que desenvolveu o MAC lá nos Estados Unidos, já destacado também aqui no nosso canal, o vídeo dele, com sua linha central voltada para o jiu-jitsu brasileiro, adaptado para finalizar o oponente de maneira mais rápida possível. O jiu-jitsu, por ser herdeiro do jujutsu, tem grande domínio de contato a curta distância e superioridade de combate no chão. Sendo assim, os praticantes de capap aprendem técnicas de mobilização seguido do uso de facas, estrangulamentos utilizando o colarinho da gandola do oponente, imobilizações com cordões de coturnos, bandoleiras, fitas Hellman e etc. E nesse período o aluno domina profundamente técnicas de pegada, Uke Sabak, que são defesas com movimentação, e Shimewasa, que são todas as técnicas possíveis de estrangulamento.
Como tudo que se propaga perde a sua essência, infelizmente com o Capap acontece o mesmo. E é comum vermos atualmente no YouTube instrutores ensinando firulas e técnicas de desarme de arma de fogo que são praticamente suicidas e chamando isso de Capap. Triste, mas é verdade. Contudo, ainda existem boas equipes de Capap que fazem um excelente trabalho, fazendo com que o sistema esteja em constante evolução, modernizando os métodos de combate e adaptando as técnicas de forma heterogênea para adaptar o Capap ao combatente. Isso que é interessante no Capap. Você não se adapta ao Capap, ele se adapta a você, a sua técnica, a sua genética, a sua estatura. Um dos motivos pelo qual o Capap vem sendo ensinado a diversas forças de segurança em várias partes do mundo. Existem muitas equipes boas que não seguem a linhagem do Major Avinardia. Entre elas eu posso destacar aqui apenas as que eu conheço e as que eu treinei. Algumas delas são o Capap Ghost System, a World Capap Federation, a Ghost Force Combatives e a Capap Phantom, que atualmente está ligada à World Krav Maga Federation. Como o Capap não tem muita fama ainda, muitas equipes acabam por treinar e fazer a junção do Capap e do Krav Maga. E ambas são sistemas de combate muito importantes, mas como falei, o Capap é uma arte de guerra. Galera, eu peço desculpa a vocês pela minha voz, eu tentei sintetizar o vídeo o máximo possível para ele não ficar muito longo. E também estou me livrando de uma gripe, por isso eu peço desculpa pela minha voz, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreve, compartilha com a galera aí e dá uma força pra gente. Abração, galera.